pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou com presença maravilhosa que é o meu pai. Ele ainda não teve a oportunidade de vir no canal e hoje eu consegui trazer ele. Muito bem, muito bem. Quando você respira, vai oxigênio no cérebro, você pensa melhor, reage e age melhor, vai. Então tá. Eu e meu pai, nós temos um relacionamento de pai e filho que é lindo e que eu quero compartilhar com vocês memórias que nós já vivemos, mostrar para vocês como o nosso laço de amizade é tão grande e tão forte. Então, pai, a gente vai lembrar agora alguns momentos que a gente já viveu, sabe? Cuidado com isso. Ó, uma lembrança muito marcante foi quando eu quebrei o braço por desobediência, mas o cuidado, mesmo eu tendo desobedecido ele, o cuidado dele comigo e o desespero, a aflição, acho que de pai mesmo, de me socorrer. E quando a gente chegou no hospital, que fez o estralo para colocar o braço no lugar, eu acho que alguém ficou muito emocionado, né? Foi difícil. Na verdade, o momento foi complicado. Por que o momento foi complicado? Primeiro porque quando ela fala que quebrou o braço, deixa eu tentar narrar um pouquinho da cena. Nós estávamos mexendo na construção da igreja e eu estava mexendo numa parte e ela estava brincando nos andaimes do outro lado, onde havia um pouco de areia. E quando eu me virei, eu vi ela subindo, ela estava a uns 2 metros de altura, um pouco mais, em cima de um andaime, e eu disse para ela, olha, não fica aí, não fica, porque você vai cair, vai machucar. E eu acompanhei ela com os olhos, então ela desceu, estava brincando ela e o irmão, e eu dei as costas, continuei fazendo o ofício que eu estava ali trabalhando, e quando eu virei novamente, ela estava de novo no andaime, só que agora numa parte mais baixa, devia estar mais ou menos 1 metro de altura, e o Espírito Santo falou comigo assim, ela vai cair e vai machucar. E eu não quis concordar com aquilo, eu achei que não iria acontecer, então eu não chamei atenção, não disse a ela para descer novamente, e quando eu voltei, que eu dei as costas, eu escutei o barulho da queda, e aí eu vi ela com o braço quebrado, virado para trás. E aquele momento para mim foi horroroso, foi terrível, não pela ideia de ter quebrado o braço, mas por eu não ter dado crédito à voz do Espírito Santo, porque ele fala conosco. Às vezes é nós que somos desobedientes, né? E aí tive que levá-la para o médico, obviamente, e quando chegou lá para colocar o bracinho no lugar, misericórdia, porque o médico falou, segura aí, pai, porque a gente vai puxar e chegar o braço dela no lugar, o braço todo torto, todo virado, e quando ele puxou e deu aquele estralo para chegar no lugar, se Jesus não entra no meio, eu teria desmaiado ali com ela. Acho que deu uma choradinha. Não, na verdade eu senti que eu ia desmaiar, faltou assim, eu comecei a suar frio, né? E aí o médico falou assim, tudo bem, pai? Eu falei, bem não tá não, mas vai ficar. E aí eu deixei ela ali, comecei a andar, respirar e consegui superar, mas o momento foi muito difícil. Mas é porque eu acho que eu sou a única menina. Ah. Pra quem não sabe, eu sou a única menina do meu pai. Meu pai tem mais 2 filhos homens e eu sou a única menina. Então por isso assim... Na verdade, não é só a ideia de ser a única menina, né? Quem tem filho sabe o que é isso. A menina, ela tem um que a mais que o menino. Para os pais, no caso, eu não sei para as mães, eu vou falar para os pais, mas para a gente, a filha tem um que a mais. O filho, a gente tem muita comunhão, é muito bacana, mas é uma conversa assim mais masculina. Menina não, menina é toda dengosa. E aí uma lembrança que eu tenho também de quando eu era menina, pequenininha, né, porque agora eu já sou uma mulher, né, pai, mãe de filhos também. Quando um chiclete grudou no meu cabelo e com toda a paciência do mundo, gente, ele parou ali e por horas tirando fiozinho por fiozinho, cuidando, zelando. Isso eu guardo porque às vezes não é, o pai geralmente não é muito impaciente com essas coisas, né, a mãe que é mais jeitosa, mas o meu pai era uma doçura nesse aspecto de cuidado, de zelar. Eu sempre me senti muito protegida, muito cuidada. Tinha 2 motivos aí. Um dos motivos que era a minha única menina.
E o segundo motivo é porque a opção que a gente teria seria cortar o cabelo dela. Aí mexer na minha fé. Mexer na minha fé não dá. Então era melhor ter paciência e cuidar com carinho. Ai. Então, gente, outro passo muito importante que eu tive a presença do meu pai, que é fundamental, foi quando ele me levou ao altar. E ele fez o meu casamento e me conduziu ao altar. E eu escolhi que ele não me deixasse no meio do caminho. Geralmente nos casamentos os pais levam só até o meio, né? Uhum. Eu quis como simbologia e como um ato mesmo de fé, ele me entregar no altar. Eu creio que foi uma honra para ele e para mim também. E ele fazer o meu casamento ali foi emocionante demais. Eu senti a presença de Deus real no dia do meu casamento. Parece que é um dia de festa e tudo, mas no dia de festa o Senhor também se faz presente e foi inenarrável que eu senti o que a gente viveu ali, né? Muito bom. Outra lembrança que no casamento ele leu um poema, ele procurou minha agenda não sei aonde e leu um poema que eu sempre falei com ele que era o meu sonho, que quando eu me casasse ele lesse esse poema. E foi muito emocionante, foi lindo. Um poema para ser até o fim da vida. Até o fim da vida. Outra lembrança, pai. Me deixa falar só uma coisinha do casamento. Olha, nós homens, nós achamos que somos fortes. Acreditamos que somos fortes. E quando eu pensava que eu iria estar celebrando o matrimônio da minha filha, para mim era a coisa mais comum, diante de tantas outras celebrações, seria simplesmente mais uma. E eu confesso para vocês que eu estava completamente equivocado. Para mim foi a pior celebração que eu já fiz. Ela foi uma celebração muito feia, faltou voz, a voz ficou embargada, o coração faltava explodir no peito e uma lágrima teimava em sair e eu tinha que me controlar para que aquilo não acontecesse. Então eu não consegui entregar as mensagens que realmente tinha no meu coração para poder entregar e eu optei por encerrar a celebração o quanto antes. Então para mim foi o casamento mais difícil de celebrar. Depois disso fiz a celebração do casamento do meu filho, como eu disse às meninas, tem um que a mais. O casamento do meu filho foi muito tranquilo, mas o dessa morena foi difícil. Acaba com bem, gente. Outra lembrança linda que a gente viveu junto foi quando nasceu o meu primeiro filho. Quando meu pai foi me visitar na maternidade, ele estava em viagem, né? Quando o Benjamin nasceu. E eu acho que nem foi em casa, foi direto para a maternidade para conhecer o primeiro netinho. E quando ele chegou, eu acho que eu estava cochilando, muito cansada ali. E quando eu abri o olho, ele estava admirando o meu filho e olhando para mim. Eu senti uma emoção muito grande e foi lindo esse momento, né, pai? Fantástico. Eu estava lá no Rio de Janeiro, era um evento da igreja, um evento de 3 dias, e eu estava no segundo dia do evento, e aí então me ligaram e disseram, olha, o neném está nascendo. Posso interromper? Eu sempre falava com meu pai assim, pai, eu quero que você esteja aqui, você não me disse? Eu quero que você esteja aqui quando meu filho nascer e tal. E ele falou, eu vou estar. Aconteceu que não deu para ele estar, mas... Aí você imaginar que você já tinha esse compromisso, né, já que era uma coisa agendada, e de repente eu estou a mais de 400 quilômetros de distância e chega a notícia então que ela vai dar à luz. E aí? Eu simplesmente pedi perdão aos irmãos lá do evento, né? Eu estava para participar lá desse evento durante os 3 dias, eu tive que pedir perdão e explicar o que estava acontecendo e vim embora e vim voando na estrada, voando baixinho e o coração apertado no peito e alucinado para poder chegar e ver minha única menina, como é que ela estava, e ver se meu netinho estava bem, se estava tudo de acordo. Foi um momento muito forte também, muito forte. E de filho, gente, a nossa família tem um marco muito grande de mudança de história, né? A partir do meu pai, ele profetizou que sobre a descendência dele é bênção, é uma descendência que vai servir ao Senhor Jesus. Então, por isso essa emoção tão grande em ver a família, e ver os netos, e ver os filhos,
É tudo muito incrível, muito profético, muito tremendo, né, pai? Tem certas coisas que nós fazemos e fazemos por fé. Eu não falo isso para você que está nos ouvindo como sendo uma doutrina, isso não é uma doutrina, não é um ensinamento. É que a sua caminhada com Deus te faz entender melhor o Evangelho e quem é o Deus que você serve. Eu vim de uma família muito complicada, de uma família bem conturbada, e quando eu conheci o Evangelho e vi a minha vida ser transformada, e eu fui constituir a minha família, eu falei com Deus, falei, Senhor, a partir de mim será bênção. E quando eu digo a partir de mim será bênção, isso tem que ir em todas as gerações. Então, eu não sei se você já chegou a dizer isso aqui no seu canal, filho, mas desde quando eu me casei, quando a minha esposa dizia para mim assim, olha, eu acho que eu estou grávida, a minha oração era exatamente essa. Eu sentava com ela, eu colocava a mão sobre o seu ventre e orava e ministrava, Deus, se tem uma criança sendo gerada aqui, e se essa criança não for para a glória do teu nome, eu peço ao Senhor que a leve. Porque a partir de mim tem que ser bênção. Amém. Então essa criança, se tem uma criança e ela for gerada, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai ser instruída, vai ser ensinada no caminho e ela vai ser uma bênção. Eu nunca aceitei o contrário disso. Então, devido a esse tipo de oração, já enfrentamos aborto, né? Tivemos que enfrentar isso aí, mas para a glória de Deus. Amém. E os meus filhos são para a glória de Deus, os meus netos são para a glória de Deus. Eu posso dizer assim, de peito aberto, a minha filha hoje é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, eu tenho um outro filho casado, eu tenho um terceiro filho agora já com 14 anos praticamente, e nunca eu tive o dissabor de dizer, olha, meu filho está desviado, meu filho está no mundo. Não, eu nunca consegui aceitar isso. Eu imagino a dor de um pai que passa por isso. E aconselho a quem não tem filho, se você não quer que um dia você passe por uma dor como esta, determine o seu filho na presença do Senhor, ore desde o ventre, quando ele estiver sendo gerado, e durante toda a sua carreira, durante toda a vida do seu filho, seja você o exemplo para ele. Ele tem que olhar para você e ver Deus, porque você vai ser o espelho para ele. E é isso que eu procuro ser para os meus filhos. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não chama a atenção dos seus filhos? Chamo a atenção, se preciso bato, não é verdade? E não sou revoltada. não cresceram revoltados, não cresceram me odiando, não. Eles apanharam e não pense que eu brinco de bater, não. Quando eu pegava para bater, hoje eu não bato mais, está tudo grande, mas se precisar apanha. Então eu batia mesmo. Eu sempre falava isso, olha, eu não brinco de bater, eu não era um cara espancador, jamais. Eu sempre pegava uma vara e ensinava para eles direitinho. E vara, gente, vara é o melhor corretivo que tem, por isso que a Bíblia manda bater de vara. O vergão sobe na hora, aquilo arde igual uma pimenta, e a criança não esquece. Não esquece. Então depois, quando você fala com ela, você esqueceu da vara? Ela vai falar, não pai, não esqueci não. Pronto, você não precisa bater mais, aquilo vai ficar na memória dela. E é você dar o corretivo, mas você dá carinho, você dá amor. Sempre que eu corrigia eles, que eu dava um couro neles, eles tinham o dever depois de vir e me abraçar, me beijar e falar que me amava. Porque eu nunca bati num filho meu com ira, eu nunca bati nele com revolta. Se às vezes eu estivesse nervoso, se eu estivesse nervoso ou com raiva, eu não bateria, porque eu sabia que eu não ia corrigir. Então isso para mim não é legal. Eu esperava quando eu estava legal, quando eu estava igual agora, tranquilo, chegava e falava, filho, agora eu vou te dar um couro. Parece estranho, né? Mas agora você vai apanhar, porque você fez isso. E aí eles tentavam me ludibriar com conversa, não pai, tal, vinha com aquele argumento, aquela conversa, mas isso não me convencia. E aí eu dava deles o couro, assim, do jeito que a gente está conversando aqui. É. E posteriormente, eles mesmo com os olhos cheios de lágrimas, eles vinham, me abraçavam, me beijavam, senta aqui no colo. E esse sentar no colo, né, é até hoje. É uma moça aí com 27, poucos anos. 27, meu Deus. 27 anos e ainda senta no meu colo. Ai, gente. Deixa eu falar um negócio tem sobre coisa isso. melhor que sentar no colo do pai? Não, é fantástico. Olha só, quando ela casou, e
E a gente lá em casa, o meu filho de 25 anos senta no meu colo. E o pequeno também de 14 senta no meu colo. Aí ela casou e o genro, né, ficou assim meio ressabiado. E quando ele chegou, depois de casado, e viu ela sentada no meu colo, eu vi que ele não gostou, ele se sentiu assim meio, talvez constrangido com aquilo, um sono, alguma coisa assim. Eu disse para ele, olha, meu amigo, antes dela ser sua, ela é minha. E eu quero que você seja meu. E isso foi ensinado para ele, e ele acabou aceitando isso. Não contem para ele, mas até ele já sentou no meu colo. Eu acho que a comunhão vale. Ah, gente, virou filho também, né? Com certeza. Ai, maravilha. Pai, eu lembrei um monte de memórias aqui. Eu lembrei um monte de memórias. Eu trouxe à tona aqui um monte de memórias que nós já vivemos juntos. Mas agora, para finalizar, uma memória, algo que te marcou, assim, no nosso relacionamento, depois de ter a menina, algo assim, pontual, que você fala assim, isso... Foram tantas coisas, meu Deus do céu. Da minha menina, tem algo aqui muito forte, muito forte. Presta atenção. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre falei para os meus filhos, vocês são livres. Vocês são livres. Eu não vejo o Evangelho como uma cadeia. O Evangelho é liberdade. Nós somos livres para servir a Deus. E eu dizia isso para eles, vocês são livres. E essa menina, quando estava lá com 12 anos de idade, ela arrumou uma coleguinha na igreja, uma coleguinha na igreja, e a coleguinha não era uma boa companhia. E às vezes ela me pedia para poder ir para casa dessa coleguinha, mas como a coleguinha era da igreja, eu acabava cedendo e ela foi para casa dessa coleguinha, e essa coleguinha começou a influenciar ela de uma forma negativa. E ela mudou um pouco o seu comportamento, eu senti que ela estava diferente. E um dia ela sentou comigo no quarto dela e disse assim, pai, o senhor fala que eu sou livre. Eu sou livre. Eu falei, você é livre. Ela disse, e se eu quiser sair da igreja, eu posso? Eu disse, pode, por que não? É estranho isso. Mas quando ela me perguntou, eu disse, você pode, você é livre, você não serve a Jesus por uma obrigação, você serve ele por amor. Ela disse, porque eu estou pensando nisso, então, em sair da igreja e conhecer o mundo, e viver o mundo. E eu disse para ela, olha, fique à vontade. Deixa só eu te avisar uma coisinha. Lembre que você, indo para o mundo, você vai querer fazer as coisas que o mundo faz e ter as amizades que o mundo tem. Mas não se esqueça que na casa do seu pai não entra nada que for errado. Porque a minha casa, a minha família é bênção. Então eu não aceito nada de errado. Então se, por exemplo, você arrumar uma coleguinha com aquele shortinho curtinho, você quiser entrar aqui em casa, você sabe que não vai entrar. Se algum dia você mesma quiser colocar uma roupa indecente, quiser entrar aqui dentro, você sabe que você não vai entrar. Se você pensar que vai colocar uma música profana, seja lá qualquer música que não glorifique a Deus dentro daqui de casa, você sabe que não vai acontecer. E se de tudo você achar que isso não está bom e você quiser ir embora, eu quero que você saiba que a porta de entrada é a mesma de saída. Você pode pegar suas coisas e ir embora. Doloroso para o pai dizer isso. Mas eu precisava dizer isso para ela. Eu precisava para que ela pudesse ter a própria responsabilidade e entender que ela servia a Deus por amor. E foi tão interessante a maneira que Deus tratou, porque a minha esposa chegou para mim depois, porque eu e a minha esposa, a gente sempre conversa os dois, nunca perto dos filhos. E ela disse para mim, você é louco, você falou para ela ir embora de casa. Eu disse, não, eu não falei para ela ir embora de casa, eu falei que ela tem a liberdade para sair de casa. E ela é livre. Ela falou, mas e se ela quiser ir embora? Eu disse, ela vai embora. Irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o ensinamento que eu dei para os meus filhos. Então não tinha por que eu ter medo. Eu estava ali para fazer a vontade de Deus. Resultado disso, poucos dias depois, essa mesma coleguinha envolveu ela numa conversa totalmente errada, uma conversa que não era legal, e colocou ela como sendo a pessoa que tinha narrado a conversa. De certa forma ela ficou como uma fofoqueira, e ela se sentiu muito constrangida com isso, muito triste com isso.
E posteriormente ela me procurou e falou comigo assim, pai, eu descobri que eu só tenho os meus pais como amigos. Eles são meus amigos, vocês são meus amigos. E nunca eu vou deixar Jesus. Porque eu vou servir Ele para sempre. E isso já se passam 13, 14, 15, quase 15 anos, 14 anos atrás. E ela continua linda, servindo ao Senhor Jesus e ensinando pessoas a servir a Jesus. Foi um dos pontos mais marcantes, onde a minha fé foi desafiada e com a minha filha. Isso foi muito forte para mim. Já que era uma coisa marcante, essa foi a que mais me marcou. Foi lindo mesmo. Mas foi uma troca de fase para mim também, de ser uma pessoa influenciável e hoje ser uma influenciadora, né? Correto. Eu criei uma personalidade muito forte, a minha personalidade era bem vulnerável, né? Eu ia na onda e do jeito que a pessoa me guiava. Hoje eu sei quem eu sou, eu aprendi. Tem coisas que é pra gente aprender mesmo, né? Realmente é marcante essa... É uma escola, a vida é uma escola. Maravilhoso, gente. Foi isso. Pai, obrigado por estar participando do meu canal. Eu creio que abençoa quem está nos assistindo. Pega aí todas as histórias. Se você não tem um relacionamento legal com seu pai, procure ter. Meu pai fala uma coisa muito interessante, que o que você pode fazer por alguém, faça em vida e faça o seu melhor. Para que depois você não se arrependa, não tenha o porquê se arrepender. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, aqui tem que ser assim, sempre certinho, do jeito que está aqui, tudo Não. É porque no dia a dia não é isso, né? Não é. No dia a dia a gente fica assim pertinho. A gente conversa assim, no colo do pai. Aí é estranho pra mim ficar assim. Fica até duro assim, né? Fica estranho. Eu prefiro assim, se a gente pudesse continuar a prosa, sabe? Mas o vídeo ficou muito longo. Tem isso também? Tem que acabar. Pode cortar, fica à vontade. Então, gente, Deus abençoa. Obrigado por ter assistido até aqui. Se te abençoou, deixa aí o seu ok, o seu joinha, pra eu saber que te abençoou. E quem sabe meu pai volta mais pra gente bater mais papo nesse canal, né? Se te abençoou, abençoe outras pessoas também. Amém. Foi um prazer. Tchau.